Olá, bem-vindos a mais uma viagem na história. A nossa jornada hoje vai nos levar às terras italianas. Monte Cassino é um dos pontos mais importantes na nossa jornada pela Itália. Todos os anos eu levo um grupo para visitar a Itália, mas não é só para comer pizza e ver as belas praias da Costa Amalfitana, não. A nossa jornada é pelos pontos históricos e militares da Itália, e isso é o que não falta por ali. O nosso foco é especialmente na Segunda Guerra Mundial. Começamos, portanto, em Nápoles, uma das cidades italianas que mais resistiu à ocupação alemã durante a Segunda Guerra Mundial. Nápoles foi bombardeada, as pessoas sobreviveram no subterrâneo, na cidade subterrânea que existe em Nápoles. Eu tenho um programa aqui no canal sobre a cidade subterrânea de Nápoles, é muito interessante, vou deixar o link na descrição. E Nápoles também tem marcas das 4 jornadas, como dizem os italianos, ou dos 4 dias da resistência dos italianos, especialmente dos napolitanos, aos alemães em 1944, uma data que ficou marcada na história da cidade. Além disso, Nápoles tem muitos atrativos históricos, como o Museu Arqueológico. Ali pertinho estão as ruínas de Pompeia e Herculano. Então a nossa jornada começa bem por Nápoles. Iremos também em Salerno, onde houve o desembarque americano, aliado próximo a Nápoles. Salerno é bem próximo a Nápoles. E depois marchamos rumo ao norte. Iremos passar por Monte Cassino, que é o nosso tema principal hoje, depois Anzio, Caserta, onde houve a rendição, um palácio belíssimo que ali existe e que tem um programa também aqui já no canal da nossa visita anterior a Caserta. Não deixe de ver sobre a rendição alemã, 1 milhão de alemães se rendendo na Itália sem luta. O programa está bem bacana, está aí na descrição. Depois iremos ao cemitério de Nettuno, o maior cemitério aliado na Itália. Passaremos por Roma, visitaremos alguns pontos turísticos, porque se você vai a Roma e não vê o Papa, é uma lástima. Depois iremos para a região da Toscana, onde os brasileiros lutaram. E aí iremos a Montese, Monte Castelo, Pistoia. Faremos todo o tour militar histórico pela Itália, começando por Nápoles e terminando no cemitério de Pistoia, onde está o memorial dos soldados caídos, soldados brasileiros que deram sua vida durante a luta na Itália. Explicado o roteiro da viagem e a sua vaga está te esperando, entre em contato conosco para a gente fechar o pacote dessa jornada incrível pela Itália. Vamos falar especificamente então da Batalha de Monte Cassino. Cassino é uma pequena cidade que fica no meio do caminho entre o sul da Itália, Nápoles, e a capital, Roma. Em 1943, os alemães construíram uma linha defensiva muito forte, usando exatamente a cadeia de montanhas da qual Monte Cassino faz parte. E essa linha recebeu o nome de Gustav. Era uma linha, obviamente, fortificada e bem defendida, principalmente por conta do relevo. As montanhas dessa região da Itália são naturalmente uma forte posição defensiva. Os aliados, sabendo disso e tendo que avançar em direção a Roma, se prepararam então para enfrentar os alemães exatamente nesse ponto, em Cassino, mas objetivamente no Monte Cassino, porque a cidade de Cassino ela fica aos pés de um monte que domina toda essa região do Rio Rápido e dos rios que ali estão. As tropas aliadas, então, avançando em direção a Roma, chegaram a Cassino e ao Monte Cassino. No topo do Monte Cassino existe uma abadia que tem uma importância histórica e religiosa muito grande. Tanto é que até hoje ela é muito visitada por fiéis em peregrinação. Ali está enterrado até hoje o corpo de São Bento da Norcia. São Bento foi o fundador
fundador da Ordem Beneditina e dos conventos, dos mosteiros, inspirados no primeiro mosteiro, que foi exatamente o mosteiro de Monte Cassino. São Bento fundou esse mosteiro em meados do século VI, em 579 mais ou menos, usando como base para essa construção imponente no alto do monte uma antiga instalação romana, um templo romano numa caverna. Ali São Bento passou vários anos e começou a edificar a abadia de Monte Cassino. E ali São Bento passou seus últimos dias também, após fundar vários mosteiros, e o seu corpo está enterrado na abadia de Monte Cassino. Então a abadia tem uma importância religiosa muito grande, mas tinha também, em 1943, 44, uma importância estratégica militar fundamental, pois, como eu disse, era o caminho, ela bloqueava o caminho dos aliados em direção a Roma. Os alemães então se prepararam para defender Monte Cassino e a cidade de Cassino a partir do avanço aliado naquela direção. E no começo de 1944 aconteceram as batalhas em torno e no Monte Cassino. A Batalha de Monte Cassino, ou as batalhas, foram 4 na realidade, envolveram vários exércitos aliados de 11 países: Inglaterra, Estados Unidos, Nova Zelândia, Austrália, Índia, França, Polônia, todos eles enfrentando as tropas alemãs que ali estavam. Mas não eram tropas alemãs quaisquer, eram as tropas paraquedistas alemãs que foram incumbidas de defender Monte Cassino. Os alemães, no entanto, tiveram o cuidado de tentar preservar a abadia de Monte Cassino. Primeiro, ofereceram aos padres a possibilidade de deixar a abadia e, ao mesmo tempo, ofereceram a garantia de que não ocupariam militarmente a abadia, buscando evitar o bombardeio da instalação do prédio da abadia. Fizeram, então, o transporte de todas as obras de arte importantes que foram retiradas da abadia de Monte Cassino pelos alemães e transportadas até Roma, até a sede da Igreja Católica em São Pedro. Os alemães, então, após fazer essa remoção, alguns padres, 9 ao todo, continuaram na abadia do Monte Cassino, se recusaram a ir embora. Os alemães então se instalaram ao redor da abadia, a cerca de 300 metros longe da abadia, para evitar exatamente o bombardeio do prédio. Vocês podem ver nas imagens algumas pequenas cavernas que os alemães cavaram na encosta do monte, ainda estão visíveis até hoje. E ali eles se protegeram dos ataques e dos bombardeios. Apesar disso tudo, os aliados tentaram tomar o Monte Cassino. Após tomarem a cidade de Cassino, houve uma batalha feroz na cidade, a cidade foi bombardeada e totalmente destruída, e os alemães então se deslocaram da cidade de Cassino, subiram um morro e se entrincheiraram ao redor da abadia do Monte Cassino. Os aliados então tentaram tomar a abadia, mas perceberam que não conseguiriam facilmente. Daí o comandante das tropas neozelandesas, o general Freyberg, pediu o bombardeio da abadia porque os alemães estavam supostamente usando a abadia como posto de observação de metralhadores. O que houve a seguir foi um bombardeio terrível da abadia. Ela foi totalmente destruída, com exceção do local aonde São Bento tinha inicialmente, lá no século VI, iniciado a construção, na antiga caverna, antigo templo romano e antigo lugar de descanso, de abrigo de São Bento. Os 9 padres que restaram na abadia se entrincheiraram, se esconderam nesse local, e esse local foi o único ponto da abadia que não foi atingido violentamente por bombas, foi o único local que não ficou em ruínas, milagrosamente. Pois bem, após o bombardeio da abadia, os alemães então ocuparam a abadia, os restos da abadia, o que forneceu para eles certamente uma possibilidade de um abrigo melhor, de uma trincheira melhor para enfrentar as tropas que estavam subindo em direção à abadia. E aí resistiram por mais um longo tempo. Houve várias tentativas de tropas de tomarem esses restos da abadia, essa posição alemã. O primeiro ataque foram das tropas texanas, ainda quando os alemães estavam na cidade de Cassino, e foram totalmente dizimadas ao tentarem cruzar o rio Rápido, que eles chamam de Rápido, mas na realidade não era o rio Rápido, era o rio Lire. Eles tentaram cruzar e foram dizimados pelos alemães. Depois, com o bombardeio da abadia, os alemães lá se entrincheiraram e houve vários ataques. Um dos ataques mais glorificados e mais famosos na história é o ataque das tropas Gurkhas, aquelas tropas pertencentes ao Império Britânico que são considerados os soldados mais temíveis do mundo, usam aquelas facas curvadas. Então os Gurkhas tentaram tomar Monte Cassino subindo pela encosta do Enforcado. Essa encosta do Enforcado, vocês vão ver
ver aí nas imagens, é o ponto mais rochoso do Monte Cassino. E ali os Gurkhas foram dizimados pelas metralhadoras alemãs. Não conseguiram atingir seu objetivo. E os alemães resistiram até meados de maio, quando as tropas polonesas finalmente conseguiram tomar Monte Cassino. Foi uma batalha sangrenta. Envolveu aí do lado aliado mais de 250 mil soldados, um número aí de cerca de 100 e poucos mil soldados alemães. Ao final, 55 mil soldados aliados estavam mortos e cerca de 20 mil soldados alemães. Ao redor de Cassino existem vários cemitérios militares. Tem o cemitério alemão, onde estão enterrados mais de 20 mil soldados alemães que deram sua vida na Batalha de Monte Cassino e em outras batalhas naquela região da Itália. O cemitério francês. O cemitério britânico também é muito interessante, ele tem muita história, tem uma localização próxima ao Monte Cassino, ou seja, o cemitério está aos pés do monte. É um lugar de muito respeito e um lugar, apesar de ser um cemitério, um lugar interessante de se visitar. Aos pés do Monte Cassino jazem os soldados que lutaram e caíram nesse solo sagrado. Esse é o Commonwealth War Graves aqui de Cassino. Neles estão enterrados soldados que lutaram aqui pela conquista da abadia. São soldados de várias nações britânicas: Canadá, Nova Zelândia, Austrália, Índia e, logicamente, ingleses. O cemitério é muito bonito. Pode haver uma beleza no cemitério, mas ele é muito significativo e aqui estão descansando verdadeiros heróis que deram a sua vida pela democracia, pela liberdade e que principalmente enfrentaram o desafio de conquistar essa fortaleza alemã durante o final da Segunda Guerra Mundial. Estar aqui nesse Campo Santo, nesse solo sagrado, é uma forma de prestar homenagem a tantos jovens que deram suas vidas pela sua pátria, pelo seu país, pela sua família e principalmente pela democracia. Mas o principal cemitério que ali existe é o cemitério polaco, o cemitério dos poloneses, pois os poloneses foram as tropas que conseguiram tomar a abadia de Monte Cassino no final da batalha. Esse é o cemitério polaco, onde estão enterrados os soldados poloneses que lutaram para tomar o Monte Cassino no final de 1944. A batalha aqui foi terrível. Todo esse mosteiro maravilhoso foi destruído. Hoje, os heróis poloneses descansam ali. Mas ao redor do Monte Cassino existem vários cemitérios alemães, franceses, ingleses. Isso dá uma dimensão de como foi feroz a luta pela tomada do Monte Cassino. Não à toa foi chamada Stalingrado do Ocidente. Vamos conhecer um pouco mais. A cidade de Monte Cassino também foi duramente atingida durante a batalha. Os restos dessa batalha ainda são vistos no centro da cidade. Na principal praça da cidade, em frente à prefeitura, tem um tanque americano, um Sherman, e obuseiros também. Marcas de guerra estão espalhadas por ali, por toda parte. Aqui no centro de Cassino, de
a gente ainda observa muitas marcas da guerra. Muitas marcas da cidade que praticamente destruiu toda a cidade. A cidade foi bombardeada, destruída, assim como a abadia que fica ali em cima da montanha, e a cidade está aos pés dessa montanha. Portanto, esta batalha deixou marcas profundas aqui. Você encontra até hoje os restos dessa batalha. Você tem aqui em Cassino um tanque Sherman, e ele está aqui desde o final da Segunda Guerra, e é um monumento à batalha que ocorreu. E aqui também, nas ruas da cidade, aconteceram confrontos entre as tropas paraquedistas alemãs e as tropas aliadas. Outro equipamento que está aqui é um canhão alemão, e a praça tem a bandeira de todos os países que lutaram, inclusive os alemães. Essa praça fica bem em frente à prefeitura do município. Cassino não tem assim uma vocação turística de guerra, não tem nada muito organizado, não tem sequer um museu da batalha, embora ela tenha sido considerada a Stalingrado do Ocidente devido à ferocidade dos combates que aconteceram aqui. Mas visitar Cassino é muito prazeroso, porque você tem a oportunidade de conhecer não só a abadia, como os cemitérios. Tem o cemitério inglês, o cemitério francês, o cemitério alemão, o cemitério polaco e o cemitério americano. E você também tem a oportunidade de aprender um pouco mais sobre essa batalha. É a segunda vez que eu estou aqui em Cassino e a gente sempre descobre coisas novas. Prazer repartir com vocês essa visita a Cassino, espero que vocês tenham gostado. Hoje a abadia está totalmente reconstruída. Ela recebeu doações de católicos, de religiosos do mundo inteiro e também do povo italiano, não só daquela região. Houve um esforço, a abadia foi reconstruída. Ali estão os restos de São Bento, um dos santos da Igreja Católica. E além da parte sacra religiosa, dentro da abadia existe também um museu sobre a batalha, que apesar de ser pequeno, é muito interessante porque são objetos que foram usados na própria batalha. É um museu que tem um pequeno acervo, mas um acervo muito simbólico, como vocês estão vendo aí nas imagens, né? Além do acervo religioso, existe também o acervo bélico, o acervo da batalha de Monte Cassino, com armas, capacetes, mapas e vídeos sendo exibidos. Quando visitarem a abadia de Monte Cassino, não deixe de visitar esse pequeno museu também, que é um belo memorial dessa terrível batalha que aconteceu em Cassino. A abadia recebe hoje religiosos, peregrinos do mundo inteiro que vão até Monte Cassino para rezar para São Bento e cumprir promessas e outras atividades. Mas também recebe muitos turistas interessados na história do combate que ali aconteceu. Espero que tenham gostado da visita nossa a Monte Cassino. Procurem saber mais sobre a batalha, é muito interessante do ponto de vista histórico-militar. Foi uma batalha terrível, lutada em condições duríssimas, e os soldados que sobreviveram a esse combate não têm boas recordações da Batalha de Monte Cassino. E se você quiser conhecer pessoalmente Monte Cassino e esses outros pontos histórico-militares da Itália, lembre-se, o ano que vem estaremos indo, já estamos formando o grupo. Entre em contato conosco para que você possa garantir o seu lugar. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o programa, deixar o seu comentário, espalhar o Viagem na História aí nos seus grupos de WhatsApp, na sua página do Facebook. Divulgue o Viagem na História para que a gente possa continuar viajando cada vez mais longe, trazendo essas e outras histórias para você. Até a próxima.